Olá, torcida vascaína, tudo bem? Tudo pronto para mais uma edição do seu jornal diário com as principais notícias do Vasco da Gama. Para ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal e para não perder nenhum dos nossos vídeos, ative o sininho de notificações. Hoje vamos mostrar lances de arbitragem contra o Vasco e quantos pontos isso nos custou. Thales Magno irá tratar a lesão na coxa no Vasco e o desabafo do capitão Leandro Castan. O que é isso? Eu não sou um palhaço, não. Eu tô cansado disso mesmo, tô cansado disso. Isso e muito mais a partir de agora no Vascão Notícias, segunda edição. Nós separamos 5 jogos onde o Vasco foi claramente prejudicado pela arbitragem. No primeiro turno, o árbitro anulou um gol legítimo do Vasco na partida contra o Grêmio, buscando uma falta de Rossi na origem do lance. Também no primeiro turno, o Vasco empatou com o CSA por 0-0 e não teve um pênalti claro, marcado a seu favor. O VAR sequer recomendou ao árbitro a análise do lance. Já no segundo turno, o Vasco teve o gol de Wesley anulado contra o Corinthians, mesmo a imagem mostrando posição de mesma linha. Em lance idêntico no Castelão, o gol do Ceará foi validado e o Vasco teve mais uma vitória retirada das mãos. Na última rodada contra o Palmeiras, os 2 gols sofridos pelo Vasco foram mal validados e não tiveram a interferência do árbitro de vídeo. Juntando tudo, foram no mínimo 9 pontos retirados do Vasco, que deixaria o time hoje na 6ª posição da tabela, dentro da zona de classificação para a primeira fase da Copa Libertadores. No fim da partida contra o Palmeiras, o zagueiro e capitão do Vasco, Leandro Castan, desabafou sobre sua expulsão e falou em perseguição do árbitro Rafael Traci. No lance 2-1 foi falta clara no Danilo, que ele calçou. Gol, achei também. Ele calçou, foi claro, não deu. E depois eu vou falar com ele pega o cartão amarelo na mão. Vou falar com ele fica escrevendo no cartão pra me ameaçar. É a segunda vez que ele me prejudica já. É a segunda vez. Daí ele vai lá no tribunal depois e fala que eu xinguei ele disso e daquilo. Então ele tem que ter prova. Porque nós jogador ninguém é palhaço não. Tenho 33 anos, tenho também muita coisa por trás nas minhas costas. Não é ele colocar na súmula o que ele quiser não. Se ele quiser fazer o que ele for, ele tem que ter prova. Thales Magno fica fora dos gramados por no mínimo 2 semanas e tratará a lesão no Vasco. Exames de imagem apontaram um estiramento na parte posterior da coxa direita. No Instagram, Thales falou da tristeza desse momento, mas que evoluiu como atleta nessa passagem pela seleção sub-17. O jogador, que voltaria ao Vasco no máximo para o clássico contra o Flamengo, agora tem seu retorno previsto, a princípio, somente em 2020. Não entendo por que ele tem que ir numa sub-17 e prejudicando um clube que o jogador está jogando e é titular da equipe. Na minha cabeça não passa por isso aí. Não consigo entender essa coisa da exigência até. E o Vasco poderia proibir. Fim da votação e o uniforme do CT, escolhido pela internet, foi o desenhado por Gilmar Júnior. A camisa teve 23% dos votos. Uai, família vascaína, fui humilde nessa colocação aí dos jogos prejudicados pela arbitragem, né? Teve mais jogos, eu cito aqui aquele pênalti sofrido pelo Castan no jogo contra o Atlético Paranaense em São Januário. E então assim, dá para colocar mais pontos. Eu também fui humilde na soma dos pontos, né? Por exemplo, coloquei só um ponto na partida contra o Corinthians, porque o Corinthians acabou fazendo um gol. Mas quem sabe com o gol do Vasco, o Corinthians ia ter que se abrir muito mais. O Vasco poderia até encaixar mais contra-ataques e chegar ao segundo gol. Então assim, fui bem humilde, tanto nos jogos considerados, quanto no número de pontos que o Vasco perdeu. Então o Vasco teria hoje aí na 6ª posição, né, com 9 pontos a mais, ou seja, com 48 pontos. Então não dá para culpar o Luxemburgo com esse time chegando nessa posição, é um trabalho muito bom. Sobre o Thales, é difícil, né, prever essa lesão, mas nem é por isso. Eu disse aqui antes da Copa do Mundo que eu não liberaria o jogador.
É o Vasco que projetou o Tales para o futebol, é o Vasco que paga os salários, é verdade que com atraso, mas paga. E agora é o Vasco que vai ter que tratar da lesão do jogador, ou seja, todos os prejuízos para o Vasco, né? Para a seleção foram 4 jogos na Copa do Mundo e 2 gols marcados. Deixa aí o seu comentário sobre as notícias de hoje, eu quero saber a sua opinião. Comentário na tela do Alex Ferreira. Rapaz, que iluminação horrível essa do estádio de São Januário. Quem assiste pela TV não consegue ver a torcida. Ficou escuro. Os refletores atrapalham os jogadores ao receber a bola pelo alto. Participação do Eduardo Souza. Guarim nota 5 é muito. Ele poderia ter mudado o jogo. Comentário do Jonilson Magno. Rapaz, tem que trazer o Vinícius do Sub-20 para jogar pelo lado esquerdo. Tem explosão e velocidade. Aí o time ficaria mais leve. Para assistir a primeira edição de hoje, com os protestos de Luxemburgo e do presidente Campelo contra a arbitragem, basta aguardar o fim do vídeo e clicar na imagem. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A primeira edição desta sexta-feira sai às 6 da manhã. E eu te espero, hein? Até lá!